Olá, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda. Hoje é dia 10 de janeiro, terça-feira, agora 9h24, tudo bom? Aqui é o Chá de Boneca. Esse é um programa onde eu trago assuntos que interessam a quem tem vontade de criar bonecas de pano artesanais tão lindas quanto essas aqui. Meu nome é Thalita Mazironi e eu ajudo mulheres a criarem bonecas de pano artesanais do zero. Então, se você tem interesse nisso, fica aqui comigo. Bom dia! Bom dia, Maria. Bom dia, Vone. Acho que é Vone, tudo bom? Seja muito bem-vinda aqui. E hoje o assunto vai ser, mas por onde começar para criar bonecas de pano artesanais, né? Por que eu trouxe esse assunto? Porque eu converso com vocês aí nos bastidores, né? Aqui por mensagens, e algumas de vocês me falam que tem dificuldade nisso. Então esse é o assunto de hoje. E se você tem interesse em fazer boneca de pano, você deve ficar nesse vídeo até o final, porque aqui eu vou te falar, afinal, por onde que começa a boneca de pano e quais são esses passos que você tem que seguir, né? Porque eu imagino que se você não sabe por onde começar, você não sabe quais passos você deve seguir para fazer uma boneca de pano, para criar uma boneca de pano, né? E tudo tem um início e fim. A gente não faz as coisas aleatoriamente, né? Porque acha legal e bonito. Não, tem um início e um fim. Então, boneca de pano é assim também. E aqui eu vou falar sobre isso. Então, fica comigo até o final se você tem vontade de começar a criar e a fazer suas bonecas de pano artesanais. Muito bom dia, Soninha, tudo bom? Então, vamos lá. Primeiro eu quero que vocês me digam aí se vocês também têm alguma dificuldade nisso, se vocês não sabem também nem por onde começar em boneca de pano. Me conta aqui nos comentários que pra mim é bem importante, se puder, em detalhes, tá? O que é que você tem dificuldade, em que parte da boneca que você tem dificuldade, pra mim é bem importante que você me responda, tá bom? E se você conhece outra bonequeira, futura bonequeira, que tem interesse nesse assunto, também já chama ela, clica aqui no aviãozinho, ó, já chama ela para essa live, porque é bem importante que vocês entendam, né, esse início e fim das bonecas, enfim. Para ela vai ser importante também. Bom dia, Carlota, tudo bom? Bom, então, como eu sempre falo, não existe certo e errado, né? Eu sei que muitas vezes vocês vêm perguntando coisas porque vocês querem saber a resposta certa, mas qual que é isso? Qual que é o caminho correto? Eu tô fazendo certo, eu tô fazendo errado? Mas a verdade é que eu gosto de dizer que não existe certo e errado, mas existem caminhos preferenciais, né? Ou assim, existem atalhos e maneiras que deixam as coisas um pouco mais eficientes, né? Que você chega mais rápido no fim que você quer, que no caso aqui é ter a nossa bonequinha feita, né? Então, saber onde começa e onde termina, né? Todo esse caminho, todos esses passos que você tem que seguir é importante, né? E tem uma maneira de você fazer isso, tem várias maneiras, e aqui eu vou dizer o que eu acredito, o que eu faço, né? O que eu coloco em prática para fazer as minhas bonecas de pano. Bom, e para você entender quais são os caminhos que você tem que seguir do início ao fim para fazer uma boneca de pano, é interessante você entender, afinal, o que é uma boneca de pano, né? Porque, como eu sempre falo também, a gente às vezes olha a boneca e acha que é muito difícil, né? Você olha uma boneca pronta, assim, terminada, você pensa, nossa, nunca que eu conseguiria fazer isso. Então eu vou te dizer o que é uma boneca, afinal de contas. Olha aqui. Deixa eu pegar essa aqui. Temos essa cachorrinha aqui, tá? Basicamente, o que ela é? Ela é um tecido aqui, juntado com o outro tecido aqui, por meio de uma costura, tá? E depois a gente coloca um enchimento nesses dois tecidos juntos, e é isso a boneca de pano.
No caso aqui, né, como a costura tá escondidinha, então ela foi desvirada, a gente encheu, colocou um enchimento nela, fechou e é isso. Então isso é uma boneca. É simplesmente um tecido com um outro tecido juntos por uma costura, a gente desvira ela, enche, coloca um enchimento ali dentro, fecha o buraquinho que ficou ali e pronto, essa é a nossa boneca. Então não tem um grande mistério assim do que é a boneca, né? E eu acho engraçado porque eu tenho falado, como eu disse, eu tenho falado com vocês aí, não, por mensagens, e tem várias pessoas que já costuram, que já tem máquina de costura e me falam assim, nossa, mas eu não sei nem por onde começar. Então, eu acho até interessante isso, porque às vezes a pessoa costura coisas muito mais complicadas do que... Ai, minha cachorrinha caiu. Do que uma boneca, né? Que é isso que eu falei, basicamente. Então, por isso que eu acho que é legal trazer esse assunto de início e fim aqui, que é para vocês verem que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Existem técnicas no meio do caminho, existem coisas que são interessantes você entender, aprender e tudo mais, mas é um passo a passo simples, tá? É aquela história do simples, mas não é fácil. Não tô dizendo que é fácil, mas é simples, né? Você vai ver como é simples. Então, afinal, por onde que começa? Normalmente se começa por um molde, né? É necessário ter um molde para fazer boneca de pano? Não necessariamente. Você pode fazer... Opa, o vídeo parou? O vídeo parou aí? Não. Tá, Vônia, eu acho que foi aí pra sua internet, tá? Aqui tá normal. Vamos lá, continuando. Então, o molde. É necessário ter um molde? Não necessariamente você precisa de um molde. Se você quiser ser, né, diferentona, você pode ir lá e fazer a mão livre a tua boneca sem precisar de um molde, né? Mas eu sugiro que tenha um molde até para você depois conseguir replicar essa boneca, se você quiser refazer essa boneca. Mas afinal, o que é o molde? Ah, a ateliê da Nara falou que não parou, beleza. O que é o molde? O molde nada mais é do que a boneca planificada, né? Então, é uma coisa assim, ó, é um papel. Esse aqui é um exemplo de corpinho com cabeça, né, de uma boneca. É isso, o molde é um negócio que você tem o formato da boneca em um papel, que depois você vai passar isso aqui pro tecido e é isso que vai ser a base para você fazer a tua boneca. Eu esqueci de falar que aqui é o chá de boneca e eu trouxe o meu chazinho. Eu tô precisando, inclusive, comprar mais chás, porque, de novo, é o meu chá de menta. Então, se você tem um chazinho aí também, toma aqui comigo. Bom, continuando. Então, isso é o molde. O molde é, basicamente, uma maneira da gente planificar a boneca, da gente entender quais são as partes dela, para depois a gente construir a boneca, né? Bom, eu disse que não necessariamente você precisa de um molde, mas é interessante você ter um molde. E como que você consegue esse molde? Bom, tem um jeito que é você baixando, e aqui ó, um jeito errado, tá? Eu já vou dizer isso com letras garrafais, assim, que esse sim eu digo que é o jeito errado mesmo. O jeito errado é você baixando foto de molde não autorizado. Tá, eu gosto muito de falar sobre isso porque esse assunto é meio espinhudo, assim. Não são muitas pessoas que falam. E muitas vezes quando a gente fala, causa um certo espanto. Mas a verdade é que você não pode simplesmente entrar no Google, no Pinterest ou em qualquer outro lugar que você gosta de buscar coisas e ver lá escaneado assim uma foto de molde, baixar e usar aquilo e não,
sabe, não indicar autoria, não saber de quem que foi, não sei o quê. Quer dizer, poder você pode, né? Você pode tudo. Mas não como é que eu vou dizer? Ético, tá? Porque tudo tem autoria nessa vida, né? A internet, ela acabou fazendo com que as pessoas achem que é um mundo sem lei, mas a verdade não é essa, e tudo tem autoria. Então, os moldes também têm autoria. Se eu faço o meu molde, eu posso muito bem disponibilizar para vocês, para baixar, enfim, mas eu quero, normalmente, a pessoa que fez o molde, ela vai querer que você diga que aquele molde é dela, né? Então, se você fizer a boneca dela, tudo bem, fazer a boneca com o molde dela, não sei o quê, mas é interessante indicar a autoria. E a mesma coisa você, quando você criar o seu molde, né? Outra pessoa indicar a tua autoria. Então, assim, jeito errado é fazer isso. Você entrar lá na internet, baixar qualquer molde de qualquer lugar, sem saber se aquilo pode mesmo, porque muita gente vai lá, escaneia as coisas, coloca, nem é dela, né? Então, assim, isso não é legal, eu não indico, tá? Como conseguir esse molde, então? Olha, tem muitas bonequeiras que fornecem molde, gratuito mesmo, né? Então, é interessante você procurar essas bonequeiras, elas às vezes fornecem gratuito, às vezes elas vendem, né? Porque, afinal de contas, é um molde delas. Então, comprar ou baixar moldes autorizados, se for molde de outra pessoa, indicar a autoria. É interessante você indicar, tá bom? Outro jeito certo é você criar o seu próprio molde, não é? Então, criar o próprio molde te dá além da autoria, te dá uma autonomia, faz o seu produto ser diferenciado. Eu sempre falo isso aqui, que eu acho que é muito legal. E outra coisa, uma outra perspectiva que dá pra gente ver também, é que ontem eu assisti uma live bem legal da Lau e do Befrema, que são, enfim, artistas, e eles falaram uma coisa que eu achei bem interessante, que é assim, a criação mantém a gente motivada, né? Então, o desafio mantém a gente motivado. E muitas vezes, quando a gente tá fazendo boneca, a gente erra, a gente, sabe, tem esse processo, né, de aprendizado e tudo mais, a linha vai embolar, às vezes você tá estressado, não sei o quê. Então, isso pode acabar te desmotivando. E a criação, você criar as suas coisas, você se desafiar nesse processo, te mantém motivada a fazer. Então, eu sempre motivo vocês não só a pegar um molde de outra pessoa e fazer, mas a criar o próprio molde. Isso é muito legal, né? Você ter autoria, você tem essa diferenciação, porque quem quiser essa boneca que você criou vai conseguir somente com você, né? Mas também... Opa, bateu uma porta aqui. Mas também vai te manter motivada, né? Então, é uma maneira bem legal de você... enfim, conseguir um molde. É você criando o seu próprio molde, certo? Bom, então vamos lá. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é ter o molde. E depois que você tem o molde, o que você faz? Passa pro tecido. Aí você desenha, você risca esse molde no tecido. Eu tenho, inclusive, aqui um vídeo que eu falo sobre isso, tá? Que eu não vou me ater aos detalhes, né? É só um geralzão. Então, você tem o molde, essa é a maneira de você começar. E você passa pro tecido. Vamos ver o que vocês estão falando por aqui. Seja muito bem-vinda, você que tá chegando. Mas foi postado com molde, então é só olhar e se inspirar. Ah, tá. Não entendi, Joslane. Não entendi. É isso que eu falei. Se a pessoa, a autora, né, do molde, postou pra você baixar e não sei o que, tudo bem. Normalmente, quando a gente faz um molde pra distribuir, a gente escreve quais são as condições, né? Então, tipo assim, às vezes a pessoa nem pede que você
que você indique que, se você postar na internet, né, a boneca que você fez com aquele molde, ela nem pede que você indique que foi feito com aquele molde. Isso depende de autoria, de autora para autora. Mas pense o contrário, né? Pensa se você criou esse molde, daí você publicou lá para as pessoas usarem, enfim, porque você quer que elas usem o seu molde, mas se alguém te marcar dizendo, olha, eu fiz com o molde de tal pessoa, não é legal, não é... Assim, você não se sente orgulhosa? Eu acho que sim, né? Então, o que a gente gostaria que fizessem com a gente tem que fazer para os outros. Então, é isso. Então, é só olhar e se inspirar? Eu não sei do que você está falando, mas é isso que eu falei. Se ela postou para você baixar e fazer, não é só olhar e se inspirar, né? Você pode usar o molde dela. Mas se você viu simplesmente um escaneado lá no Pinterest, porque normalmente é no Pinterest, né? Eu sei que eu já entrei lá e vejo lá. Se é só um escaneado assim aleatório, dá uma olhadinha, porque normalmente é alguém que escaneou, às vezes até um livro, uma revista, né? Que você pagaria caro por aquilo, enfim. Então é isso, tá? Vamos lá, eu não tô falando isso da minha cabeça não, tá? Existe uma lei de direitos autorais, por isso que eu falo isso. E eu sou muito certinha nesse quesito. Eu sigo muito essas coisas. Não sou advogada, nem nada disso, tá? Mas eu dei uma estudadinha nisso pra colocar, pra ver lá com os amigurumis lá da minha mãe. E acabei que... né, acabei adquirindo esse conhecimento e aqui funciona da mesma maneira, né, para boneca também, tá? Então, por isso que eu falo. Bom dia, Doce Mel Ateliê, ela falou, verdade, o desafio dá vontade de fazer mais peças, com certeza. Bom, então, primeira fase, molde. Segunda fase, depois que você passou o molde pro tecido. Sim, teve alguém que perguntou, deixa eu ver aqui... Ateliê da Nara perguntou qual tipo de tecido para o corpinho das bonecas. Eu vou pedir para você dar uma procurada depois. Fica aqui comigo nessa live. Mas depois que terminar essa aqui, dá uma procurada nos vídeos que tem do chá de boneca. Tem um deles que eu falo só sobre tecido, tá? Então é bem legal, ficou bem legal essa live e acho que seria interessante você assistir. Então, vamos continuar aqui. Primeira fase, molde. Aí... você passou esse molde pro tecido e daí vem a costura. Aí vocês me perguntam, costura na máquina ou costura na mão? Depende, o que você tem aí? Se você tiver a máquina, ótimo, faz na máquina. A máquina traz mais eficiência. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não, você nunca vai usar a máquina na vida. Não é isso, né? Mas você consegue fazer boneca na mão, sem problema nenhum. Claro que se você quer fazer em maior quantidade, ou mais rápido, ou mais eficiente, a máquina vai te ajudar sim. Então é na máquina ou na mão. Mas tem uma coisa, sempre, sempre, sempre a boneca vai ter costura na mão. Mesmo que você tenha a máquina de costura, vão ter costuras que você vai fazer na mão. Inclusive, costura de fechamento, né? Lembra que eu falei que você desvira a boneca, enche e depois fecha ela. Esse fechamento é feito na mão. Então, por mais que você tenha a máquina de costura, você vai costurar na mão. Outra coisa que a gente trabalha bonecas são peças normalmente pequenas, né? Não são aquela coisa gigante. Então, tem algumas coisas que são mais delicadas que é interessante você costurar na mão. Então, você sempre vai ter uma costurinha na mão para fazer, tá? E a costura, o que é interessante você saber sobre a costura? É que você precisa entender a ordem das coisas. Porque, por exemplo, se você vai embutir a costura, né? Se ela vai ficar igual eu falei aqui dessa bonequinha, ó, que tá escondida a costura, você não vê. Aliás, você vê aqui que existe uma costura, obviamente, mas você não vê a linha, né? Então, se você vai embutir essa costura, você tem que fazer uma costura que vai ficar embutida. Isso quer dizer que você vai ter que costurar em um momento e depois você vai ter que desvirar. Se você vai deixar essa costura visível, daí você vai costurar em algum outro momento, de alguma outra forma. Então, para você costurar, é interessante que você
entenda qual a ordem das coisas, né? Então, você vai embutir, você vai ficar visível. Tem mais de um tecido? Por exemplo, essa, vamos lá de novo nela. Ela tá sendo um ótimo exemplo para hoje. Essa bonequinha aqui, ó, tá vendo que ela tem um tecido aqui e outro tecido aqui. Então, isso quer dizer que eu emendei esse tecido em algum momento da elaboração dessa boneca, da execução dessa boneca, eu emendei esses dois tecidos. Então, se você tem isso claro na tua cabeça, que você vai... Nossa, eu tô ouvindo meio estranho. Que você vai ter mais de um tecido, né? Você colocou isso lá no projetinho da tua boneca. Então, você vai ter que pensar nisso, em que momento que você vai fazer essa emenda. Então, por isso que eu digo que a parte da costura é você entender, você precisa entender essa ordem das coisas, tá? Então, primeira fase molde, segunda fase costura, né? Costurou, daí você vai desvirar, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é que, inclusive, já me perguntaram sobre isso, se quando a gente passa o molde pro tecido e daí logo depois a gente já vai costurar direto? Não, você passa o molde, daí você corta ao redor, tá? Deixa ali uma margem para cortar, para costurar, né? Então você corta ao redor, daí você vai passar na costura, tá bom? Passou a costura, daí você vai fazer o quê? Você vai fazer refilar esse recorte que você tinha dado ali ao redor, fazer os picotes, né? Aonde tem curva você faz picotinhos, aonde tem, por exemplo, o pescoço, que é um lugar que é muito sensível, né? Aonde tem o pescocinho, você vai fazer um cortinho ali pra ficar certinho, tá? E daí você vai desvirar essa boneca, se é o caso da tua costura estar embutida, tá? Você vai desvirar a boneca. E aí, tem uma outra coisa que você precisa entender também. Você precisa entender, se você vai desvirar, você precisa deixar um buraquinho para desvirar essa boneca, tá? Porque pensa aqui, você foi lá e costurou tudo isso aqui. Se você costurar ela inteira, depois como que você vai desvirar, né? Deixar o tecido no direito, né? Então, tem que ter um buraquinho para você passar tudo aquilo e desvirar a boneca. Então, isso você tem que pensar já na costura, tá? Na verdade, eu penso até um pouquinho antes, na hora de passar o molde pro tecido, eu já penso nesse buraquinho onde que ele vai ficar. Tem que ser um lugar que seja estratégico para que você consiga desvirar e depois costurar ali naquele lugarzinho, tá? Então, se você for desvirar, é isso. E aí, você vai tomar alguns cuidados para desvirar essa boneca, né? Então, você tem que... Tem algumas ferramentinhas que podem te ajudar, você tem que ajeitar todos os pontinhos. É legal, depois que você desvirar, passar a boneca, né? Então, é isso. Então, molde, costura, desvira. Beleza. Agora, a gente vai colocar enchimento. Gente, vocês estão me acompanhando? Como que tá aí? Tem alguma dúvida? Manda aqui, tá bom? Então, vamos lá. Depois de desvirado, coloca o enchimento. E aí, também você deve pensar no enchimento. O que acontece? Às vezes, a gente embute partes da boneca. Então, por exemplo, essa minha bonequinha aqui, ó, ela tem o bracinho embutido. Lembra que eu falei que na parte da costura você tem que entender a ordem das coisas? Se você vai embutir um bracinho igual esse aqui, ó, o que é embutir? É você deixar isso aqui costurado já na boneca, antes de desvirar, inclusive. Se você vai embutir, então daí você tem que pensar algumas coisas, tipo, eu vou encher esse bracinho antes, ou eu vou encher depois, né? Então, o enchimento... Você tem que pensar nisso também, nesse plano de enchimento. Outra coisa que você tem que pensar quando vai encher
é o seguinte, lembra que eu falei também do buraquinho para desvirar a boneca? A mesma coisa, você tem que pensar estrategicamente no buraquinho para encher, né? Por quê? Porque você tem uma boneca aqui e você vai ter que colocar enchimento que vá na cabeça, que encha direitinho, encha todo o corpo, encha as extremidades, os pezinhos. E como que você vai fazer isso? Você vai pensar em algum lugar estratégico para você encher essa boneca, né? Porque senão, se eu colocasse, digamos, que eu tivesse um buraquinho aqui, ó. Pensa que eu tivesse um buraquinho aqui para colocar o enchimento. Você não acha que ia ficar muito complicado para eu passar o enchimento por aqui, trazer para cá e encher lá o outro pé? Ficaria muito complicado, né? Então, o buraquinho que eu fiz nessa boneca aqui para encher ela foi mais ou menos por aqui, ó. Porque por aqui eu consigo acessar lá, eu consigo acessar aqui, eu consigo encher lá a cabeça, entende? Então, o enchimento também exige que você entenda um pouco a ordem das coisas e você pense nisso antes de fazer a boneca, né? Antes de costurar, inclusive, a boneca, tá? Outra coisa sobre enchimento que é interessante você saber é que, às vezes, a gente não quer a boneca super cheia, né? Ou partes da boneca super cheia. Vamos usar essa bonequinha aqui de exemplo de novo. O que acontece? Eu queria que o bracinho dela, você tá vendo, ó, fosse mais molinho, assim, sabe? Só que se a gente não enche, por exemplo, essa parte aqui, não ia ficar bonito. Ia ficar esquisito, ia ficar deformado e tudo. Então, o que eu fiz? Eu resolvi que eu ia encher, mas até uma certa altura. Depois aqui, ó, você tá vendo como tá molinho? Como tem uma parte aqui que parece que não tem enchimento? É porque não tem mesmo, isso foi proposital. Eu não coloquei enchimento até o fim, porque senão ela ia ficar assim. A boneca ia ficar assim, ó, parecendo uma estrelinha. E eu não queria que fosse assim, eu queria que ela ficasse com esse bracinho caidinho, assim, ó, molenguinho. Então, tudo isso é você entender qual a sua intenção com a boneca, né? Qual o uso que ela vai ter? Como que você quer que ela fique? Qual formato você quer para ela? E aí você vai pensar como que você quer esse enchimento, tá? Então, passamos molde, costura, desvira, enche. E aí vem a parte que é a mais, como é que eu vou dizer? A mais polêmica, a mais complicada para algumas bonequeiras, que é a customização. Customização. Você fez a boneca, né? E aí você vai customizar a boneca. Ou seja, você vai colocar cabelo, você vai colocar os bordadinhos, ou fazer o rosto, fazer a roupa, fazer sapato, enfim. Então, a customização é isso, é personalizar a boneca, que tipo de personalização que você vai fazer, né? Eu já falei aqui que eu gosto muito de colocar o nome da pessoa que vai receber a boneca, né? Eu coloco assim, eu bordo. Então, que tipo de personalização você vai fazer, né? Você vai colocar algum outro tipo de cabelo diferentão? Então, a customização é um mundo muito à parte, assim. E a gente tem dificuldade mesmo com a customização, porque o fazer boneca meio que termina depois que você enche. A customização, ela vem assim, não é uma coisa, principalmente roupa, né? É uma coisa que foge um pouco daquele passo a passo da boneca. Então, por isso que é meio complicado mesmo pra gente conseguir entender e fazer rostinho e tal, né? Então, o que eu digo sobre customização? É interessante, eu sempre falo isso, você ter algumas técnicas, você agregar técnicas a essa boneca, né? Então, além dela ser uma boneca em si, assim, só uma boneca, você ter algum tipo de técnica que você adiciona, isso agrega valor para tua boneca. Se você vai vender isso, vai ficar visível, né? As pessoas vão entender que aquela boneca tem um valor maior, diferente, né? Outra coisa, você vai pensar, por exemplo, as roupas, elas vão ser fixas, elas vão ser removíveis.
vai ser embutido no corpinho. O que eu quero dizer com embutido no corpinho? Vamos pegar a nossa cachorrinha de novo. Hoje ela tá de modelete aqui. Ó, por exemplo, aqui, olha, eu fiz meio que uma roupa embutida no corpinho, né? Se eu quisesse, eu podia nem ter feito esse vestidinho aqui e ter deixado ela só assim, ó. Isso aqui é a roupinha dela, né? Mas eu quis fazer uma sainha por cima. Então, aqui tá outra coisa, que é aquilo que eu falei, que você também tem que pensar lá no projetinho, lá no molde, lá na costura, se vai ter emenda ou não, se a tua roupa vai ser embutida, né? Então, isso já é um tipo de customização. Aí, colocar a sainha, né? Colocar aqui a palhinha, os bordadinhos, customização. Que mais? Além de roupa, o que a gente tem? Os cabelos. Existem vários tipos de cabelos que você pode fazer. Você pode fazer um cabelo que é tipo esse aqui. Um cabelo só com a lã aplicada. Ou então com fio de lã, né? Desculpa, lã não, fio de lã. Ou então você pode fazer um cabelo tipo daquela ali de cima, ó. Deixa eu ver se eu... Que é com lã feltrada, né? Que já é uma técnica diferente, né? Pode fazer direto costurado na cabeça, assim, no próprio molde, você já faz com outro tipo de tecido o próprio cabelinho, então já fica um outro tipo de customização. Então, tudo isso é customização. E então é isso, gente. Esse é o passo a passo de fazer uma boneca, de criar uma boneca, né? Eu espero que eu tenha ajudado você que estava pensando, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Existe um começo, um meio, um fim. Claro que tudo está interligado, claro que cada parte tem as suas técnicas específicas, né? É interessante você entender a ordem das coisas, a lógica das coisas. Mas é esse, o passo a passo é simples, como eu disse, né? Um passo a passo com início, meio e fim. E assim, uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu sempre falo aqui, é experimentação, né? É muito importante você experimentar coisas. Então, essa coisa de procurar sempre pelo, qual que é o ideal? Qual que é o tecido ideal? O cabelo ideal? O rostinho ideal, eu não sei o que. Não, vamos experimentar, né? Experimenta com o que você tem em casa primeiro. Vai testando, vai treinando, porque só isso que vai te dar bagagem mesmo para você começar a criar outras coisas. E além disso, se capacitar, né, gente? Pesquisar, procurar, aprender coisas novas. Isso evita erros que você cometeria se você não soubesse, se você não tivesse tido esse conhecimento, né? Então, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado alguém aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Oi, Olivia, tudo bom? Obrigada. Deixa eu ver. Carelli, é assim seu nome? Você cola o cabelo? Olha, não curto colar o cabelo, tá? Na verdade, eu sou bem contra cola, assim, eu não sou nada fã. Principalmente cola quente, que eu sei que muita gente usa no artesanato, nas bonecas, eu não gosto mesmo. Deixa fio, solta em algum momento, amarela. Então, o que eu faço eu costuro mesmo, tá? Então, eu faço ali o formato, né? Tem até vídeo aqui, se você quiser pesquisar, tem vídeos falando que eu mostro fazendo cabelo, enfim. E eu costuro, tá? Eu não colo. Quando é com lã feltrada, daí também é um tipo de costura, mas na técnica de feltragem mesmo, né? Que você faz com uma agulha especial. Então, é como se você costurasse a lã na cabeça da boneca, mas é de uma outra forma, não é costura com linha.
Ateliê Mãos de Anjo, bom dia, lindas suas bonecas, obrigada. Teca Artes, Lúcia Baiarte, Kátia, que lindo, obrigada. Márcia, amei, obrigada, quero iniciar assim que possível. Eba, que legal, mais uma bonequeira então. Então, gente, é isso, 10 horas da manhã, ficamos aqui uma meia horinha, né? Vamos fazer só um resumo desse chá de boneca, deixa só eu tomar o meu chazinho. Hoje eu trouxe o assunto por onde começar para criar suas bonecas de pano. Então, aqui basicamente eu quis trazer um início e fim, né? Por onde começar, por onde terminar. Então, a gente falou sobre que não existe certo e errado, certo? A gente falou que tem algumas fases aqui, então, a primeira fase é o molde, aí a segunda fase é a costura, a terceira desvira, se for o caso, quarta enchimento, quinta customização. Então, eu detalhei cada partezinha dessa e foi isso. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Espero que tenha ajudado alguém e me mandem mensagem se vocês tiverem mais dúvidas sobre outras coisas. Eu tô sempre conversando com vocês e quero saber quais são as suas maiores dúvidas para eu trazer conteúdo aqui pro nosso canal, beleza? Então é isso, um beijão e até a próxima!